projeto Astrologia. Continuando então com o nosso curso, nós estudamos na aula 1, primeira parte, as casas de terra e água. Então, a casa de terra, a casa 2, touro, é a casa do touro, né? Ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. A casa 6, virgem, trabalhar. Aqui é propriamente trabalhar, planejar, criticar. O virginiano ele é muito crítico, né? Então aqui é a casa do trabalho. Aí também entra animais de estimação, gato, cachorro, passarinho, os funcionários da casa, seus empregados, se você for chefe, patrão, dono de uma empresa. E aí o meio do céu, que é o status, né? O meio do céu é a casa 10 ou meio do céu, a gente chama de meio do céu, é a casa 10. Que é o que você mostra para a sociedade, como é que você é visto pela sociedade, né? O ascendente, a casa 1, que nós já vamos falar agora, que é a matéria dessa aula aqui, é o seu corpo físico, ou a sua aparência física, o seu comportamento. É a pessoa física. E aqui é a pessoa jurídica. Então aqui é o triângulo da Terra, que é a matéria, o concreto, né? A matemática, a lógica, tudo, e o dinheiro, né? A vida material, o dinheiro principalmente. Aí oposto à casa de terra, as casas de água. Né? São dois elementos negativos no sentido de polaridade, não negativo de ruim. Né? As casas de fogo e ar são positivas e as casas de terra e água são negativas. Apenas como polaridade, né? Todo nosso mundo aqui, ele é dual. Dia e noite, homem e mulher, positivo e negativo, bem e o mal, verdade e mentira, e dia e noite e assim por diante. A casa 4, ou fundo do céu, é o lar, família, regido pela lua. A casa 8, que é a casa do sexo, do dinheiro e da morte, basicamente, né? É a casa 8, regido por Marte e Plutão. O Marte é o regente diurno, Plutão o regente noturno. Essa parte dos regentes, das regências de noturno, diurno, isso aí nós vamos explicar direitinho depois. E a casa 12, regido por Júpiter e Netuno, que é a última casa do zodíaco, é a casa do eu interior, do inconsciente, da espiritualidade, ou a lata de lixo, né? Essas casas aqui, o triângulo de água é o emocional, então entra o sentimento aqui da família, né? Saudades, passado, canceriano. Se você lê a interpretação do signo de câncer, câncer é chorona, né? Ela é muito voltada ao passado. Escorpião é o contrário, Escorpião é o signo mais forte do zodíaco, porque ele liga com emoções fortes. Ele lida com a morte, com o oculto, ele lida com o sexo, que é uma emoção fortíssima. E ele lida com o dinheiro. Aqui também faz parte, esses dois triângulos, eles também têm a ver com o dinheiro, né? O touro, o escorpião, pertence a esse eixo aqui. Touro e escorpião é o eixo do poder. Aqui, a casa do dinheiro, que a pessoa ganha com o seu esforço. E a casa 8, o nosso dinheiro. O dinheiro que você e a sua esposa, ou seu marido, ou seu sócio, você e o banco, o seguro de vida, pensão alimentícia, todo o dinheiro que vem de outras fontes, né? Então aqui envolve as grandes fortunas, e essas grandes fortunas estão escondidas lá. Bom, então vamos para adiante. Agora vamos ver as casas de fogo e ar. Então eu vou botar o link aqui. Quem quiser assistir, aliás, quem quiser não, você deve assistir
a aula 1, onde eu falo mais detalhadamente dessas casas aqui. Casas de fogo. Fogo é a identidade da pessoa. Eu falei que o triângulo, né, você pode imaginar aqui uma corrente elétrica, aqui tem um campo de energia em harmonia. Nesse aqui que é fogo, você pode imaginar um raio, um fogo, ou então uma corrente elétrica mesmo, porque aqui é o fogo, é o elemento mais sutil que representa a interpretação dessa casa aqui, entre outras, é a alegria de viver, é a vitalidade, entendeu? É a faísca vital, a vida, né? Então aqui está a identidade da pessoa. O triângulo de terra, que é a matéria, tem muito a ver com a identidade material, o dinheiro que a pessoa, as posses da pessoa, né? Esse aqui não. O triângulo de fogo é a pessoa. Esquece a pessoa, o dinheiro, é o corpo físico, né, a aparência, o comportamento dela externo, né, não é o que ela é interiormente, é o que ela mostra para a sociedade ou para as pessoas. Aqui tem uma palavra que seria o eu, né? Eu existo. Lembra daquele filme tem um filme do Schwarzenegger, que ele vem lá o Vingador do Futuro, que a cena começa assim, ele cai assim um ser humano nu, né? De repente, brum, cai. Ele veio lá, não sei da onde lá, se transmuta lá num ser humano e ele cai no chão aqui. Ali ele vai, aí segue o filme. E tem um filme também, um filme não, a introdução dos filmes do Mr. Bean, que é a mesma coisa. Aparece assim, uma rua, de repente, puf, cai o Mr. Bean ali. E aí segue o filme com aquela tonteira dele lá. Mas então a casa 1 é esse puff. Eu existo. Quem sou eu? Sei lá quem sou eu. O Áries, o signo de Áries, ele é irracional, né? Ele não pensa, não. Ele é apenas aquele carneiro com chifre enorme, que abaixa a cabeça e vai embora. Ele é, por isso que tem essa flecha aqui, né? Ele é o start, o impulso. Agora, ele sozinho não serve para nada, né? Então, esse triângulo compõe esse eu, né? Eu existo. A casa 5 de Leão, eu crio de criar, já vou explicar. E a casa 9, eu creio de acreditar. Dá até para fazer um trocadilho aí, um jogo de palavras aí. Então, já que eu existo, eu vou criar alguma coisa. A casa 5 é assim uma projeção do ego. O que eu vou fazer para mostrar, né, efetivamente para as pessoas quem sou eu. Então a casa 5 eu chamo assim, abreviadamente, de a casa do sair, passear, namorar, se divertir. Porque é a casa da vida, aquela casa que tem a faísca, a alegria de viver. Entenderam? Então aqui é a casa dos amores, namorar, né? É a casa da criatividade, no sentido de eu vou tocar piano, eu vou cantar, eu vou praticar um esporte, né? Vou mostrar, olha como eu sei, como eu vou ganhar. Aqui entra até a loteria. Quer ver como eu sei o que vai dar na loteria? Então ele vai fazer uma aposta, né? Ele está jogando ele contra o provedor lá, o promotor do jogo. Que mais? E aqui, falei em criar, a maior criação
que é fazer um filho, né? Criar, que eu digo, não dar comida, levar para a escola. O gerar um filho, né? O homem e a mulher. Aqui ele vai trabalhar, vai precisar de uma parceira, né? Ou parceiro, se for uma mulher. Então a casa 5 é essa casa do leão, que é o centro do universo. Então tudo se resume nessa casa aqui. O leão, ele tem essa coisa da arrogância, né? Esse é o lado negativo do leão, porque o lado positivo dele é essa incrível criatividade. Ele é brilhante, criativo, ele faz coisas incríveis, ele sabe ser notado, né? Ele é honrado, né? O leão, ele é honrado. Se ele falar que vai comparecer a tal festa, ele também gosta de festa, que nem Libra. Né? É diferente de Gêmeos. Se o Gêmeos falar que vai, você tem que fazer ele assinar um papel e colocar ali uma multa, porque o Gêmeos ele é meio. Esse é o defeito do Gêmeos, né? O Gêmeos ele é volúvel. Nós vamos falar no próximo triângulo. Todo signo tem uma virtude e um defeito, né? Não se assuste quando eu falar mal desse ou daquele. Então, o leão, ele projeta o seu ego e cria e faz e acontece porque ele acredita. Ele tem fé. Então, a casa 9 eu creio que existe uma inteligência superior, seja lá Deus, ou alienígena, ou Big Bang, alguma coisa, uma coisa maior. A palavra é essa, a inteligência superior que criou esse planeta, esse mundo e que nos governa. Então, nós não estamos largados aqui na Terra, existe alguma coisa controlando, vamos dizer assim, né? Controlando, orientando, ou existe uma casa, um pensamento superior, uma verdade divina, uma verdade superior. A casa 9, Sagitário, o símbolo do Sagitário, né, é o centauro, aquele metade humano, metade cavalo. O cavalo representa esse lado mundano aqui. Estou aqui na Terra, né? Eu estou lá com o pensamento dessa inteligência superior, mas eu estou aqui na Terra, eu vivo na Terra. Nós vivemos dentro desses 4 elementos. São 4 elementos: terra, matéria, dinheiro, comer comida, né? A água, o sentimento, o fogo, que é a existência, a energia vital, e o ar, que é o lado social, a comunicação, o pensamento. Então, o Sagitário, ele tem um lado humano, tem uma flecha apontada para cima, que significa isso. Eu estou aqui na Terra, mas eu sei que existe algo superior. Então, o Sagitário é a centelha divina, ele tem a ver com a espiritualidade, com a religião. Não importa ela qual seja, é a religiosidade. Ela tem a ver com a verdade. O que é verdade e o que é mentira. Então é a justiça, entendeu? É a casa da justiça. Depois, por analogia, por extensão, por tabela, o Sagitário, a casa 9, é tudo que está longe, é longínquo, outro país. Então, se você é aqui de São Paulo, Rio, então o longínquo, o distante é Paris, é Roma, é Xangai. Se o cara mora lá nos cafundó lá de um estado aí mais afastado aí, então o longínquo é São Paulo, Rio de Janeiro, né? O pessoal lá aqui no Brasil, o pessoal lá do Nordeste, se ele tem essa energia sagitariana nele, no mapa astral dele, ele fala: não, eu nasci aqui, mas eu sei que existe um mundo maior, melhor, né? Aí é ilusão, pode ser ilusão, né? Mas existe um mundo maior, mais evoluído, maior no sentido territorial, com mais
com mais riqueza, onde eu posso ir lá aprender, desenvolver e imagina ele que vai ter uma vida melhor. Esse é claro que muita gente consegue realizar isso aí, né? Mas então, só para entender melhor essa casa, ela tem a ver com as viagens longas. Como ele tem a ver com a verdade, o conhecimento superior, então tem a ver com os estudos superiores, faculdade, né? Viagens. Então tem a ver com o turismo, com hotelaria. A pessoa que tem um lado muito mundano, que ele vai trabalhar nessa casa com o turismo e com a hotelaria, que é o receber o turista. Por último, que eu estou me lembrando aqui, o estudo de língua estrangeira, porque a Casa 9 é o mundo, é o estrangeiro e representa então a língua, o estudo de outra língua, de outra cultura. Então, a Casa 9 tem a ver com a religião, com ser padre, ou ser professor, ou ser juiz, advogado, promotor, esse campo da justiça. Aqui, por último, ainda tem mais uma interpretação da casa, que são os parentes distantes. O parente distante que mora longe, em outro estado, em outra cidade, ou distante né, o tio-avô, como é que é? Esqueci a palavra. Você tem o avô e você tem o irmão do avô, o primo de segundo grau. Afinidade, né? Então aqui também os parentes distantes. Os parentes próximos, pai, mãe, irmão, eles estão aqui embaixo. E esses parentes bisavô e primo de segundo grau, tio de segundo grau, o tio da minha mãe, a gente nunca vi esse tio da minha mãe. Minha mãe falava tanto nesse tio, naquela tia, e eu nunca vi o tal do tio. Então são esses parentes distantes aqui. Resumindo, concluindo aqui essa parte, o ascendente é como você se mostra para a pessoa, é como você age. Como é que você vai fazer para atingir os seus objetivos? Os seus objetivos materiais aqui do triângulo de terra, do triângulo de ar e do triângulo de água e do ar principalmente, que é o triângulo oposto, né? Aqui o eu, Marte, é o eixo do casamento. Eu, Marte e ela, Vênus, o signo de Libra, que é o signo do casamento. Então Áries, casa 1 ascendente, é o motorzinho do mapa astral, é o motor, é a ação. Eu vou agir, né? Lembra do carneiro chifrudo. Chifrudo de chifre poderoso ali. Então, o Marte é energia, ele é ação, ele é um motorzinho que vai, em conjunto aqui com o Sol, casa 5, realizar essa sua vida, suas ações. E porque ele acredita, ele tem fé, ele acredita que existe uma força superior que está dando a retaguarda ali. Então, por isso que o Júpiter é o maior planeta lá no sistema solar, e ele, né, na mitologia grega, ele é o Zeus, o deus do Olimpo, ele que manda nesse sentido ali da verdade, da religião, da justiça, né? E o defeito dele é a hipocrisia, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O Zeus, diz a lenda que ele era Zeus de dia. De noite ele descia lá do Monte Olimpo e ia para os pub, ia para o bar socializar com a ralé, com a gentalha, né? E com as plebeias, né? A carne é fraca, né? Eu sou Zeus, mas não sou. Então, o lado negativo do Sagitário é a hipocrisia, ele achar que ele é o senhor da verdade, né? O Leão, ele achar que ele é o centro do universo, na verdade ele é o centro do universo.
mas achar que é só ele que sabe, só ele que faz. E o Áries achar que ele é o mais forte. Não, eu sou forte, eu vou sair na porrada e você me respeite, que senão eu arrebento você. Então aqui, né, o lado negativo desse triângulo aqui é isso aí, a agressividade, a briga, né? O fazer, o acontecer, essa vitalidade, essa faísca pode se transformar numa, numa agressão, né? Num abuso de poder também. O escorpião, juntamente com o touro, o capricórnio, ele é um abuso de poder financeiro, emocional, e o Áries aqui, com Sagitário e Leão, um abuso de poder físico, da força física. Entenderam? Então, é isso aí. Na sequência, depois a gente vai falar, tem muito o que falar ainda de cada signo e cada planeta. Esse eixo aqui é o eixo eu, outro. Então vamos para o triângulo de ar aqui, que é muito interessante também. As casas de ar. Eu particularmente acho esse triângulo aqui o mais fácil de entender. O ar é o social. Então são os relacionamentos familiares. Então a casa 3 são os irmãos, primos e vizinhos, o meio ambiente ali, a cidade onde você mora. Lembra do Sagitário? O Sagitário é um mundo distante, longínquo, e a casa 3 é um mundo próximo aqui. A cidade onde você mora e os parentes próximos. Os irmãos, os primos e os vizinhos e as pessoas que você tromba na rua. Entenderam? Aqui é uma casa, como é que se fala? Compulsória, né? Os irmãos, os primos, vizinhos, você não escolhe. Você não escolhe os seus irmãos nem os seus vizinhos. Você vai lá, olha uma casa para alugar ou para comprar e dá uma olhada nos vizinhos. Oh, legal, os vizinhos parecem gente boa. Aí você vai lá e compra a casa, vai morar na casa, o vizinho muda e vem outros vizinhos. Você não tem nenhuma autoridade sobre essa casa aqui. Então aqui são esses parentes próximos aí. Depois, a casa 3, Gêmeos, é comunicação. Tem a ver com seus estudos, colégio, até o colégio, né? Faculdade é aqui. Aqui é primário, colégio, o que você aprende. Aqui é a casa do repórter, do jornalista. É mais para o repórter. O repórter é aquele cara que transmite a notícia rapidamente, né? Eu tenho um exemplo, o cara vai lá no jornal, olha, pauta do dia, aconteceu um acidente lá na rua tal, assim, assim, vai para lá, então vai lá o repórter, o cinegrafista, ele chega lá, tem um cara estendido no chão, e o repórter vai, o que aconteceu? Não, o cara foi atropelado. Quem que é o cara? Ah, é um senhor aí, o seu José tem 50 anos. Aí o repórter, esse é o defeito do Gêmeos, né? O Gêmeos ele é superficial, ele não se aprofunda. Aí o repórter já passa a notícia, ó, que o acidente do senhor José, 50 anos de idade, que morreu assim assado. Se você for pesquisar direito, o nome do cara não é José, ele não tem 50 anos. Então, o defeito dos Gêmeos é essa coisa ele é leviano, né? Ele dá uma informação meio leviana. Quem se aprofunda é o Sagitário, é o signo oposto. Aqui é a verdade, a justiça, a verdade superior. O Gêmeos, ele é superficial, leviano e mentiroso, né? Ele é o comerciante. Eu não estou dizendo que o comerciante é mentiroso, mas o comércio, né, o vendedor, aquele cara que tem que ter um raciocínio rápido e um jogo de palavra. E, inclusive, se você faz um curso de venda, eles vão te ensinar a como, a palavra não é enganar, mas como persuadir,
né, ou induzir o cara a comprar aquilo que ele não precisa, né, a propaganda e marketing, como criar um ambiente agradável para que o cidadão compre aquilo que ele não precisa, né? A propaganda, ele pertence a esse campo da casa 3 e da casa 9. A casa 3 é a comunicação, pura e simples. E a casa 9 é a hipocrisia lembra, do sagitariano lá, do Júpiter. Porque a publicidade, ela tem esse lado negro, esse lado negativo aí, de não importa os meios, né? Você contrata um artista, olha, te pago tanto para você ir lá e falar que o produto X é uma maravilha. E aí o artista famoso aceita, porque ele é um hipócrita também, um mercenário, e vai falar que o produto é bom, não, é bom, é bom. E o povo, né, a pessoa ingênua acredita, né, que o cara está falando porque ele usou e aprova, mas não sabe, isso aí é outra parte, né? Então, a casa 3 são essas relações superficiais, vamos dizer assim. A casa 7 é o casamento. Então, aqui você tem autoridade, ou você escolhe quem vai ser a sua esposa ou o seu marido, ou o seu sócio, ou as pessoas que você vai, de alguma maneira, negociar ali, né? A casa 11 tem os amigos, é um pouquinho diferente das pessoas aqui da casa 7. Então a casa 7, né, oposta aqui ao ascendente, o ascendente é o homem, ou o eu principal aqui, e o Libra, a casa 7, o símbolo é a balança, o equilíbrio, né? O Áries é agressivo, Libra, Vênus é mais tranquilo, né? Ele é a força, aqui o equilíbrio, dar redundância aqui, para dar o equilíbrio para o Áries, para o cara agressivo. Aqui é a simpatia, a calma, o bom senso, né? A energia de parceria que vai dar, agora eu encaixei aqui a frase, e vai dar o equilíbrio para o destemperado ariano. O ariano, ele é destemperado, agressivo, muito impulsivo, né? E o Libra, ele é indeciso, ele é a balança ali, ele procura o equilíbrio. O Libra tem a ver com a justiça também, com o advogado. O advogado mesmo genuíno é o sagitariano, que tem a ver com a verdade, né? A verdade é a mentira. O juiz, o advogado, o juiz, ele vai procurar a verdade. Quem é o culpado? Quem está falando a verdade? Enquanto que o advogado libriano é aquele advogado que faz que encontra ali um ponto de equilíbrio entre dois contendores. Duas pessoas ali disputando. O cachorro dele foi lá e mordeu o pneu do meu carro e furou o pneu do meu carro, da minha bicicleta, e eu quero que ele pague um pneu. Então fica aquela briga, aquela contenda de uma coisa mais inferior, e o advogado libriano é aquele que vai achar o ponto de equilíbrio ali também. O Libra é isso aí, o ponto de equilíbrio do casamento, dos negócios, da briga, né? O ariano é briguento, o Áries é briguento, Marte é briguento, e o Libra, Vênus, não gosta de briga, né? O libriano, a mulher, o homem libriano, ele gosta de festa, de paz, não fala palavrão, ele gosta da parceria, trabalhar em parceria, né? O Áries, ele é independente, ele procura o casamento, né? Porque ninguém nasceu para viver sozinho, mas o Áries, ele é independente. E o libriano, ele é parceiro. Eu não vou falar dependente, que dependente tem essa palavra, tem essa coisa meio negativa, né? Não dependente. Ele é uma pessoa que sabe viver em comunidade, em parceria. E por último, a casa 11, essa casa é mais complicada, porque é uma casa, né?
À medida que você vai subindo aqui, vai caminhando aqui no zodíaco, as responsabilidades vão aumentando, né? Então a casa 11, num nível assim mais inferior, mais mundano aqui da sociedade, eles são os amigos, os planos e projetos de vida, o que nós vamos fazer. Então aqui entra aquela coisa da rebeldia, né? Que você fala do jovem. O jovem não sabe o que ele quer da vida. E a casa 11, que vem depois de Capricórnio, né? O Urano, é a invenção moderna, o diferente, é o social. Essa casa aqui é a casa da política, né? O jovem, ele tem um grupo de amigos mais para se divertir. O que nós vamos fazer? É claro que tem jovem que já tem uma ideia, né? Um raciocínio mais avançado, ele já pensa no futuro. Agora o jovem, ali antes dos 20 anos, até os 21, um pouquinho mais, ele quer se divertir, então junta aquele grupo, né? O que nós vamos fazer? Ah, vamos sair por aí, bagunçar, tirar pedra no telhado do vizinho, fazer alguma coisa, uma bagunça, né? Junta todo mundo, pega o carro, vamos embora para a praia, vamos bagunçar. Esse é o jovem, é o rebelde sem causa. Ele quer fazer alguma coisa para mudar, não sabe o que ele quer fazer, então ele vai bagunçar. Quando você fica mais velho, aí você vai fazer alguma coisa, vai dirigir essa energia de precisamos fazer alguma coisa para melhorar. Aí entra a política, né? A política, a Casa 11 é um grupo, lá o Congresso, o Senado, um grupo de pessoas pensando, estudando o que nós vamos fazer para melhorar a sociedade. Aqui, essa casa aqui, são as duas últimas casas. O que nós vamos fazer para melhorar a sociedade? Então aqui tem um partido. Aqui nós vamos fazer, você é do meu partido, então nós vamos trabalhar em função do nosso partido. A última casa, que é Peixes, também pensa, ele, a pessoa isoladamente, ou em comunidade, mas ele isoladamente, o que eu vou fazer para ajudar o próximo? E aqui não tem partido, né? É o amor universal, eu vou ajudar, se ele é negro, se ele é branco, japonês, se ele é católico, evangélico, se ele é meu amigo, se ele não é meu amigo, não importa. Aqui, o aquariano, ele tem o grupo dele, né? Então aqui são as pessoas e você tem autoridade, você tem autoridade na escolha. Eu vou andar nesse bando, nesse grupo, porque esse grupo faz aquilo que eu acho que é certo, faz o que eu gosto, entendeu? Aqui você tem o irmão, você anda com o seu irmão, ele é sangue do teu sangue, mas o seu irmão pode ser completamente diferente de você, ter outros ideais, né? Embora nascido na mesma casa, pai, mãe, idade próxima, os irmãos não são parecidos. Os irmãos são às vezes muito, muito diferentes, né? Então, a casa 3 são os parentes próximos, casa 7 marido, esposa, sócios, pessoas de modo geral que você tromba na vida, que tem um relacionamento ali não tão intenso, né? E os amigos, a casa 11, que são os amigos. Aqui é uma casa formal, formalidade, casou, assina um papel. E aqui não, aqui a amizade livre, daí que vem aquela coisa do amor livre. Ah, vamos fazer sexo, vamos transar, vamos casar? Não, casar não, vamos só fazer a parte boa do Triângulo do Ar. Então o Triângulo do Ar é isso aí, é o social, né? Esse envolve também toda essa comunicação, a transação intelectual, social, etc. e tal. Terminamos aqui essa primeira parte aqui, essa primeira aula, né? Segunda aula nós vamos discorrer, eu vou falar dos eixos, né? Cada eixo daqui são 6 eixos, aí vai ficar mais interessante ainda entender cada signo, cada casa.